Olá pessoal, boa tarde para quem está ao vivo, para quem está assistindo depois, pode ser boa noite, bom dia, pode ser bom final de semana, não importa. Estamos aqui com mais um Drops Ecologia Celular e, como sempre, a gente começa e vai até onde parar. Antigamente a gente dizia que um jornal era diário, ou o jornal era semanário, existia até os anuários, semanário seria uma vez por semana, e o nosso Drops ele é um de vez em quandário, isso é, de vez em quando eu entro, a gente fala ao vivo, guarda a informação, fica o vídeo disponível, as pessoas assistem depois, essa é a vantagem, por isso que eu não estou preocupado em fazer como uma live por dia correto, por dia certo, e as coisas vão andando, vamos seguindo aqui. Vou continuar um pouquinho, porque as pessoas têm buscado esse tipo de informação, têm me procurado, têm entrado em contato particularmente, e de uma maneira geral, o tema Covid é o que ainda está mais deixando todo mundo um pouco atento, preocupado, há muita desinformação e por isso eu vou continuar nele por enquanto. Espero que em breve a gente encerre este tema e fale só de coisas outras que são as mais importantes. A vida é mais importante do que ficar discutindo doença específica, mas nesse caso, como a nossa vida está em risco, é bom a gente discutir, por isso que eu estou insistindo nesse ponto, nesse tema. Eu, por acaso, hoje estava acompanhando um trabalho, aí optei por conversar um pouquinho com ele, né? Falar um pouco sobre esse trabalho, que é uma relação entre o açúcar e o Covid, açúcar e o coronavírus. E, de uma maneira geral, todo mundo sabe que a infecção pelo coronavírus tem um risco aumentado para aquelas pessoas que tinham algumas patologias, algumas condições de saúde, e essas condições de saúde as mais variáveis, inclusive o diabetes. Na verdade, o diabetes, o que nós estamos querendo dizer é que o excesso de açúcar no sangue, até comentei isso num tema anterior, existe um indicativo de que o excesso de açúcar no sangue serve de combustível de alimento para o coronavírus, então parece que você aumentaria a taxa de replicação viral em ambientes que têm excesso de açúcar. Está muito claro sobre isso, não tenho uma certeza, mas é um indicativo. Mas de qualquer maneira, não há dúvida de que o excesso de açúcar no sangue é um problema para o coronavírus, para quem pega o coronavírus corre o risco de desenvolver uma doença mais séria, e muitas pessoas morreram na fase inicial, ou ainda morrem, porque tem uma taxa de açúcar alta no sangue, tem diabetes, que é um marcador de alto risco inflamatório, tem vários marcadores inflamatórios no corpo. A gente não sabe se é exclusivamente por conta do açúcar, normalmente o diabético tem uma série de outros marcadores que acabam atrapalhando o processo, e aí isso faz toda a diferença. O que chamava atenção em relação à infecção e ao problema dos pacientes que internavam com casos graves de coronavírus, o maior problema é que esses pacientes eles estavam controlados. Isto é, o seu diabetes estava controlado, eles tomavam medicação para controlar o açúcar, mesmo estando controlados, tiveram infecções mais graves e alguns deles chegaram a falecer. Tem uma colega de turma de faculdade que tinha a minha idade, diabética, que faleceu com coronavírus no Rio de Janeiro em março. Tive pacientes com excesso de peso, com excesso de açúcar, que faleceram também no início da infecção. E aí eu tinha um trabalho bastante interessante agora, mostrando que, de uma maneira geral, isso a gente já tinha visto, eu já tinha comentado até em algumas lives, parece que o vírus ele não é bobo. Você usar um remédio para baixar o açúcar no sangue, só faz isso, abaixa o açúcar no sangue. Ele não faz nada, não fala nada, não faz nada a respeito dos outros marcadores inflamatórios. Mesmo que ele diminua um pouco, não é como se o vírus não fosse enganado por um remédio, por uma medicação.
Então usar uma metformina, por exemplo, baixa o açúcar no sangue, mas não era suficiente para impedir que um caso grave de Covid se desenvolvesse. E realmente é um trabalho alemão, um grupo alemão fez um trabalho que não é com animais, é com ratos, então não dá para a gente pegar isso e transportar totalmente para o universo do ser humano, mas são indicativos, são pistas de estudos. E uma das coisas que a gente está relacionada é que quando a gente monitora não só a metformina, com esses ratos eram alimentados com frutose, que é um açúcar, então eles tinham uma alimentação com frutose e recebiam junto com essa alimentação com frutose uma alimentação que tinha metformina para baixar o açúcar e uma medicação, um blend, na verdade um mix, um composto de micronutrientes, de vitaminas e outros ativos. E os ratos que usaram junto com a metformina este blend, ou esse mix antidiabético, vamos chamar assim, tinham melhores marcadores. No final das contas, melhorou, a pressão arterial diminuiu, a frutosamina, que é um outro açúcar no sangue, que é diferente da hemoglobina glicada, diferente da glicemia em si, também melhorou. Colesterol total melhorou, triglicerídeos melhorou, peso baixou também. Como quem diz... E de uma maneira geral, isso que a gente percebeu ao longo do tempo. Os nossos pacientes, aqueles pacientes que já vinham sendo monitorados, suplementados, controlados, diminuindo a inflamação, cuidando da inflamação da vida, cuidando não do açúcar, você cuida do corpo do paciente, você não cuida do açúcar do sangue do paciente. Quando você faz isso, esse paciente ele é mais resiliente, isto é, ele consegue passar pela infecção com mais propriedade. A infecção é menos dramática nesse tipo de paciente. Talvez um trabalho desse tipo mostre exatamente isso. Pacientes que exclusivamente é a antítese daquilo que a gente sempre ouviu, que quem trabalha com medicina funcional, medicina integrativa, com medicina, com nutrição funcional, com nutrição integrativa, com trabalho com esse tipo de visão, sempre foi questionado e sempre foi criticado por, como quem diz, isso não serve para nada, vitamina, mineral, nutriente, isso não serve para nada, o que resolve mesmo é remédio. Pois veio o coronavírus e mostra que não é bem assim, o remédio não resolveu o problema da maior parte dos pacientes. Então nós estamos nessa situação. Então todos nós que lidamos e todos os nossos pacientes que estão sendo cuidados de uma visão um pouco mais integrativa, e eles acabam passando melhor por essa situação, como se tivessem mais resiliência para passar pelo processo, e talvez mais à frente a gente tenha um pouco mais de trabalhos a respeito disso. Deixa eu ver aqui o que eu separei mais aqui para vocês aqui. Talvez uma das coisas que... Existem várias coisas no gerenciamento da infecção pelo Covid. Aliás, já vou fazer um spoiler. Na próxima conversa que nós vamos ter aqui no Drops Ecologia Celular, vai ser um pouco sobre essa parte de gerenciamento sobre o Covid. Eu tenho acompanhado pacientes que se contaminam pelo Covid e acabam acompanhando a família como um todo. Então, no início, que a gente não sabia nada, as pessoas se contaminavam e a gente que tinha que ficar em casa esperando, ia para o hospital para acompanhar e assim por diante. Mas tem uma maneira de a gente lidar, e desde o início da infecção, a gente saber se essa infecção está indo na direção correta, se a infecção é leve, se o corpo já está dando sinal de que precisa de monitoramento. Então, o que fazer no passo a passo, eu vou trocar uma ideia com vocês, vou trazer isso no próximo Drops, tá? Já fica o spoiler, fique atento então, se você quer saber sobre isso. Nós estamos entrando em outubro, temos uma infecção que chegou no Brasil e desembarcou, pelo menos em caráter oficial, e exigiu dos governos federal, estadual, municipal, cada um do seu jeito, ações, e de cada um de nós individualmente também ações para
minimizar o impacto, e num primeiro momento isso foi fundamental, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, não sabia para onde ia, a doença estava encaminhando, o que ia acontecer. A gente tinha muita incerteza nos primeiros meses, talvez março, abril, maio. A partir de maio acho que a gente foi entendendo um pouco mais as coisas, e agora a partir de outubro existem algumas regiões que já estão experimentando uma queda consistente no número de infecções. Isso mostra que, de alguma maneira, me parece que há uma queda na curva. Parece que essa queda pode ser um movimento sustentável. Nós estamos no Brasil, nós nunca tivemos segunda onda no Brasil, na verdade, nós não saímos da primeira, né? Fizemos uma primeira onda e mantivemos. Foi um dos países do mundo que manteve uma curva ascendente. Estados Unidos também teve isso, Índia também teve assim. Não por acaso, talvez, locais ou países onde não foi levado tanto a sério a maneira de como buscar minimizar o processo. E a gente pode ser por que a gente esteja pagando o preço por conta disso. Pode ser, não tenho verdades absolutas sobre isso. Então tudo que eu falo aqui, ou tudo que eu trago, é daquilo que eu sei, que eu vejo, que eu acompanho e das coisas que eu acredito. Então é o meu sistema de crenças que está envolvido aqui. Como é meu sistema de crença, vocês têm todo o direito de discordar e de agir diferente, porque ninguém tem a verdade absoluta. Mas serve para o meu sistema de crença, eu faço isso. Então, se não é do seu, não se preocupe, você tem todo esse direito. Uma das coisas que a gente fez aqui em casa desde o primeiro momento, a primeira delas é a orientação que foi dada, que a gente não tinha certeza se era ou não era, se valia a pena ou não valia a pena, mas é a utilização da máscara. Nós já conversamos sobre a máscara em outros termos. Eu vou voltar um pouquinho na questão da máscara, da utilização da máscara agora, nesse momento, mas para falar de um outro tema. À medida que a gente vai saindo, primeiro que nós estamos há 6 meses dentro de casa ou com uma certa restrição, uma boa restrição. Às vezes porque nós queríamos e às vezes porque, como os governos fecharam tudo, não tinha para onde a gente ir. E como estava inverno, não ia mesmo para lugar nenhum. E agora começa a esquentar, as pessoas estão cansadas, as liberações começam a aumentar e as pessoas vão para o mundo. Mas nós não estamos na fase onde a gente pode ir para o mundo com tranquilidade, com segurança. Então, um dos temas de ir para o mundo, e algumas pessoas, elas perguntam sobre isso para mim, sobre o que fazer, mas se tem uma coisa que aqui em casa a gente não faz desde fevereiro ou março, nem lembro mais, mas provavelmente fevereiro, no finalzinho de fevereiro, isso já acontecia, mas a partir de março, com certeza, a gente não vai para restaurante. A gente não pôs os pés em nenhum restaurante seguramente desde março, provavelmente um pouquinho antes, fevereiro. E vai demorar um bom tempo para a gente ir. Eu digo que infelizmente é assim porque eu tenho muitos amigos que são chefes, que são restaurateurs, que têm restaurantes, que têm seus negócios, e todos eles estão sofrendo muito. Talvez alguns deles não consigam nem se recuperar do processo. Mas eu digo infelizmente, porque restaurante é um local onde você tem espaço interno normalmente sobrecarregado. Quando eu falo restaurantes, inclui-se bares, restaurantes, pubs, todas as áreas. Eu estou falando especificamente de sair para comer. Eu vou sair para comer, seja um almoço, seja um jantar, seja para encontrar os meus amigos, para tomar um chopp ou para tomar um vinho, assim por diante. Não são seguros. Infelizmente, essa é a grande verdade. Nós estamos numa fase que a gente possa dizer que há segurança. E o que a gente sabe sobre a transmissibilidade do coronavírus? Essa transmissão, a maneira ele se transmite, a gente acaba pegando basicamente através de superfícies infectadas, tocar e depois tocar em algum local, alguma superfície, depois tocar em você mesmo, em alguma mucosa, e o vírus entraria em contato com a mucosa, entraria e começaria a reprodução dentro do seu corpo. Através de grandes gotículas respiratórias, e essas grandes gotículas respiratórias, elas
elas na verdade são é até a principal forma de você transmitir a gripe comum, por exemplo, né? Mais através de gotículas. E várias doenças, não só a gripe, mas várias doenças virais têm essa característica. As grandes gotículas, como elas são grandes, à medida que elas são emitidas, expelidas através da fala, como eu estou falando aqui, eu estou expelindo grandes gotículas. São os perdigotos, aquelas gotículas que saem. Quem fica na primeira fila de show sabe muito bem que precisa levar uma proteção, diz, eu tinha que levar, ganha um ingresso e um guarda-chuva para você se proteger das gotículas do cantor. Mas, na verdade, essas grandes gotículas, elas trafegam por curtas distâncias, normalmente alguns metros, 2 metros, e ela cai. O mais grave é a possibilidade, isso demorou para ser comprovado, mas assim que foi comprovado, transformou, fazendo, nossa, é pior do que a gente imaginava, a transmissão por gotículas de aerossóis. São aquelas pequenas gotículas que como elas são muito leves, elas ficam no ar. Assim como em casa, quando você vai fazer uma limpeza e o sol bate, você vê aquelas partículas de poeira suspensas no ar. Naquelas partículas de poeira tem gotículas de saliva no ar também. E esses aerossóis, que são essas pequenas gotículas que ficam pairando, podem ficar minutos ou horas pairando. E a gente pode infectar por aí. E eu acho que e aí é isso que transforma, ou isso que faz os locais. Então, quais seriam os locais, então, baseado nisso, quais são os locais onde o risco está maior, onde o risco está mais aumentado? Onde as pessoas falam alto. Então, igreja, coral, canto, cerimônias onde as pessoas ficam falando muito tempo, um bar que tem música ao vivo, alta, que para conversar você tem que gritar, todos nós já passamos por isso, de você sai para conversar com os amigos e volta para casa rouco, porque aquele dia você ficou falando mais alto do que deveria. Então, quanto mais alto a pessoa fala, mais gotículas ela emite. Por isso, estar perto de alguém infectado é um grave problema. Ainda mais por uma infecção, que é o coronavírus, que a gente não tem. A pessoa pode estar infectada e não saber que está infectada, porque não dá sintoma. O tempo de incubação da doença é muito longo, é de 3 a 14 dias. Então você pode estar do lado de uma pessoa que nunca teve sintoma nenhum, sempre se cuidou, não fez nada, e na semana seguinte ela liga para você e diz, eu testei positivo e a gente esteve junto lá 3 dias atrás, dá uma olhada, vê, acompanha você. Essa história acontece, é comum. Então estar perto de alguém infectado é um processo de risco, e o outro processo que aumenta é estar muito tempo num lugar. Então, quanto mais tempo você fica nesse espaço, maior a chance de você se contaminar. E é por isso que muitos surtos foram documentados em restaurantes, restaurantes, porque as pessoas ficam muito tempo, elas ficam sem máscara, elas tiram a máscara para se alimentar. Surtos outros foram em locais que tem buffet, porque você toca, um infectado que tocou numa colher do buffet, o outro que vai pegar, vai tocar nessa colher e vai se infectar, e assim por diante. As pessoas normalmente, quando entram para um lugar para comer, elas não ficam 15 minutos, 10 minutos, elas ficam entre 20, meia hora, 1 hora, num bar ou num pub, muito mais do que isso. Então esses surtos são documentados assim em locais que tem baixa ou muito pouca ventilação, como frigoríficos, fica todo mundo, mesmo que não fiquem juntos, não trabalhem juntos, eles ficam no local fechado, sem ventilação nenhuma. Então estes locais são os grandes surtos. E, por exemplo, você não tem nenhum surto documentado de teatro ou cinema, principalmente cinema. Não tem surto documental, já que os teatros as coisas nem andaram assim. Mas cinema não tem surto, porque as pessoas no cinema ficam só quietas. Então, se você está pensando em sair para comer ou para se divertir,
algumas dicas que eu separei aqui, que eu posso te dar, que você deve acompanhar. A primeira delas é que o local, ele é, não vou dizer que ele é seguro, mas o que você tem que procurar? Todos os funcionários, da recepção aos garçons, pessoal de cozinha, todo mundo tem que estar de máscara. As máscaras têm que estar em todos os funcionários. E quando eu falo máscara, é máscara usada apropriadamente. Não é máscara no queixo, não é máscara pendurada abaixo do nariz, não é... Isso não... Nós estamos diante de arremedo de uso de máscara. Quer dizer, o queixo é o local que ele está exposto, toda hora a gente está tocando o queixo, por mais que a gente queira. Aí a pessoa... usa a máscara, e como ela está cansada com a máscara, para falar com alguém, para fumar, para fazer alguma coisa, ela pega a máscara, abaixa a máscara, bota em contato com o queixo, que está completamente contaminado ou possivelmente contaminado, e depois pega isso e traz para cima. É a coisa mais burra que pode acontecer. Não faça isso, que isso passa um atestado de pouca inteligência. Tire a máscara, faz o que você tem que fazer, beber, fumar, conversar, fazer, e coloque a máscara. Em seguida, não fique pendurando ou colocando a máscara em contato com outros locais do corpo que estão expostos ainda mais. Então, todos os funcionários têm que estar de máscara. Segundo ponto, as mesas têm que estar espaçadas. Tem que ter espaçamento entre as mesas. Sim, tem que ter espaçamento. Não resolve muito para aerossóis, resolve para gotículas. Como eu falei, nós não estamos aqui buscando segurança, nós estamos buscando minimização de impacto. A equipe tem que manter um afastamento respeitoso. Então, quando o garçom vier, quando alguém vier, ele precisa falar com você, pegar a uma distância que respeite, como que dissesse: você é bem-vindo aqui, obrigado por ter vindo, e eu vou manter uma distância para te proteger. Para me proteger também, mas principalmente para te proteger. Quando isso acontece no local, você sabe que aquele local está tentando minimizar o impacto, tentando fazer que aquele ambiente seja o mais seguro possível. O quarto ponto seria que, idealmente, as portas e as janelas têm de estar abertas. E, se possível, tenha ventilação cruzada. Se tiver ventilação cruzada, o vento leva esses aerossóis para áreas mais distantes. O pior lugar que você pode estar é num local pouco ventilado, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Este local tem que ter a limpeza frequente das mesas e dos menus. Você tem que ver que a toda hora sai um, entra outro, a toda hora limpando, tem que limpar. Isso vai mostrando que o local está preocupado, sim, com a taxa de transmissão. Então este é um local que você pode dizer: eu me sinto um pouco mais seguro aqui. Por último, não tem uma ordem de importância, mas eu também procuraria um local quieto, sem TV. Porque se tem TV, as pessoas ficam comentando sobre a TV, emitindo. Se tiver TV com som, elas, além de comentar, vão comentar alto. Se tiver música, vão comentar ou vão ter que falar mais alto e expor e colocar mais aerossóis no ambiente. Então o local, idealmente, não tenha música, que a música seja baixa, o ambiente tem que ser calmo e tranquilo. Todo mundo tem que estar falando em burburinho. Eu estou falando com alguém que está na minha frente e pouco. Eu vim aqui para comer. Esses pontos transformam o local num local menos problemático. Não quer dizer que seja livre. Que locais que você deveria procurar, então, resumindo de uma maneira geral? Você teria que entrar no local e ver o seguinte: isso vale para restaurante, para qualquer lugar. Todo mundo está de máscara? Eu estou de máscara. Todo mundo está de máscara? Tá, esse lugar, então, pode ser que eu fique. Não estão de máscara. Então, tchau. Esse lugar não serve para mim. Tá todo mundo de máscara? Ótimo. Tá todo mundo de máscara e é ventilado, tem distanciamento, tem ventilação cruzada, as portas estão abertas e todo mundo está de máscara? Melhor. Não.
Tá todo mundo de máscara, mas não é ventilado, não tem circulação. Então esse lugar não é para mim. Terceiro ponto que vai ser, tá todo mundo de máscara, tá todo mundo, o local é ventilado, tá tudo bem, mas tá aglomerado. Então esse lugar não é para mim. Não pode haver aglomeração, mesmo que seja ventilado e mesmo que todo mundo esteja de máscara. Você não pode entrar num local aonde, sabe aquela coisa que você entra num bar ou entra num ambiente e que vê aquele bafo quente? O que é aquele bafo quente? CO2. CO2 significa tem muito pouca circulação de oxigênio dentro desse ambiente. E aí, este é um caldo para aumentar o risco de infecção. Então você tem que ficar bastante atento com isso. São os locais. Então é fácil você saber se você pode ficar neste local ou não. É isso, nós estamos numa questão estatística. Tem 100 pessoas num restaurante hoje? Tem 100 pessoas nesse ambiente? Certamente tem alguém contaminado ali dentro. Tem 30 pessoas no restaurante. Você diminuiu o risco de ser contaminado em 75%, em 2/3. Com 1/3 apenas da capacidade, você diminuiu o risco a chance de se contaminar em 75%. Isso faz a diferença, isso faz bastante diferença. Então, como é que eu ajudo o meu chefe, o Luiz Soares, por exemplo, do Café Avenida aqui de Novo Hamburgo? Chefe de cozinha Ele foi cozinheiro de embaixador na Itália, na Inglaterra. Ele foi cozinheiro de embaixada. Então imagina a qualidade do que ele tem fazendo a comida do dia a dia. Delivery é a maneira que eu tenho como homenageá-lo e de protegê-lo. Falei assim, não, eu não vou aí, mas vem aqui trazer para mim. Então, faz isso com o teu restaurante preferido, chama um delivery, faz parte. Infelizmente é isso, porque restaurante, lembre-se, restaurante não é serviço essencial. Infelizmente é isso, não é serviço essencial. Se a gente não cuidar desta questão com os locais em espaço, nós estamos ajudando a aumentar a taxa de transmissão. E se ao continuar aumentando a taxa de transmissão, serviços essenciais não vão poder ser abertos. Escolas, por exemplo. Quando é que a gente pode abrir escola? Esse é outro tema que a gente vai falar depois. A gente só vai poder abrir escola quando a circulação do vírus na sociedade acabar ou diminuir. Porque senão nada vai acontecer. Volta à escola. Tem vírus na sociedade, então vai ter contaminação na escola também. Claro, é natural. Mas isso é um tema para depois. De uma maneira geral, eu acho que como eu tenho falado, nós temos muito pouco, nós temos muito ainda que aprender com a questão do coronavírus. Não sabemos algumas coisas, a gente não consegue saber. Nós estamos com casos aparecendo isso, eu tenho tanto de pacientes como nos grupos médicos, a gente discutindo casos de pacientes com sintomas meses depois de ter passado pelo coronavírus e isso não tem a ver com a severidade dos sintomas. Muita gente hoje está sofrendo ainda pelo coronavírus, com sintomas mesmo depois da doença já ter acabado há mais tempo. Então a gente não sabe, tem gente com doenças, com sintomas persistentes e dos mais variáveis. A gente ainda não tá muito claro o que é isso, como é que funciona, como é que não é. Então, não é assim, passou, acabou. Tem pra gente, não acabou. Pra gente tem repercussões bastante sérias, mesmo depois de ter passado por uma infecção sem maiores percalços. A própria proteção por anticorpos, a gente não sabe absolutamente nada. Tem gente que faz anticorpos, tem gente que não faz. Pode ser até que os anticorpos não sejam importantes, tá? Na luta contra o coronavírus. Talvez a gente nem faça... como que diz, o corpo não está preocupado em fazer anticorpos contra o coronavírus, porque não preciso de anticorpos para lidar com o coronavírus. Talvez a resposta imunológica, tem alguns trabalhos falando sobre isso, falando que seja mais dependente de outros glóbulos brancos, como os linfócitos T, por exemplo, que não são anticorpos desses de memória, são células de defesa. Então, se eu tivesse células que já entraram em contato com o vírus, eu estou melhor parado na história. É como se
infecções prévias que eu tive com outros tipos de coronavírus treinaram meus linfócitos T, e quando eu entro em contato agora com este coronavírus, o meu corpo é mais resiliente, ele consegue desenvolver uma resposta melhor. E se isso é verdade, eu não preciso nem de vacina. Né? Nós vamos convivendo com este vírus, que é o que está acontecendo. Ele está se transformando num vírus altamente transmissível. Algumas mutações dão indicação para isso. Hoje ele transmite muito mais do que o vírus no início da infecção, mas em compensação diminuiu a periculosidade dele. Eu tenho mais transmissão, mas com menos casos graves. Pode ser por conta dessas mutações. Mas se a gente não precisa de vacina, vai ser melhor para todo mundo, porque é outra conversa, né? Vacina vai demorar bastante ainda, muito mais do que vocês estão imaginando. Então, isso aí é uma conversa para depois. Enquanto isso, não subestime o vírus. Não subestime. Eu sei do que eu estou falando, na prática. Eu vejo isso com pacientes. Eu estou acompanhando pacientes do Brasil inteiro com coronavírus. Eu sei o que é quando alguém da família pega, o que é o desespero e o estresse da família como um todo, até ter certeza que está tudo sob controle e que todo mundo passou pelo caminho bem, sem maiores consequências. Então, não subestime. Quem trabalha com isso sabe que não é para subestimar. Nós perdemos várias pessoas por conta disso. Estamos perdendo ainda várias pessoas por conta disso. E você que é da medicina e da nutrição funcional, integrativa, isso aqui, não superestime seu sistema imunológico. Não superestime. Não subestime o vírus. Não superestime seu sistema imunológico ou a sua suplementação. Tudo isso que a gente faz é importante, é fundamental e é ótimo. Nós precisamos fazer isso. Mas não coloque suas fichas todas nesses 2 pontos. Por favor, faça isso. Cuidem-se. Bom final de semana. Até a próxima. Adorei ver muita gente aqui. Tem gente que eu não via faz tanto tempo. E tenho vários amigos. Muita gente mandou acenando. Vou dar tchauzinho para todo mundo coletivo. Não vou falar um a um, porque aqui no Instagram, se a gente não fala na hora, ele perde. Eu vou falar de uns, não vou falar de outros. Aí depois vocês vão ficar bravos comigo. Mas eu espero que todos vocês fiquem bem, em paz e que tenham um final de semana tranquilo e continue bem. E precisar, conte comigo. Até a próxima. Cuidem-se. Encerrar, tem que apertar. Tecnologias novas. Minha filha sabe fazer isso com muito mais facilidade do que eu nem tanto. Adorou a Bruna, a Flávia, a Albertina, Brioche estava aí. Ana Paula Capela, nossa senhora, mulher, quanto tempo que eu não te vejo, mulher. Acho que uns 30 anos, sei lá. Rosane! Agora eu peguei Sônia, Aline, Rosane. Teu marido tá me devendo os exames, tá, Rosane? Fica aí a cobrança dele lá. Tarsila entrou, Brioche, já tinha falado dele, valeu, meu caro, é um prazer. Cris, Evelyn, Paulo Solano, Doutor Saúl, Paulo Quiro, olha aqui, cara, só gente boa. Parecida Destro, Rochelle, quiropraxista, Albertina, Jennifer, Kaizen, Regina Vieira, nossa, Gaynor, nossa. Muita gente, gratidão. Bom saber que vocês estão por aqui. Até a próxima, agora de verdade.